Boa noite, que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. Como é bom esse tempo de encontro, né? O quanto isso fala no nosso coração, o quanto a gente já foi tratado nesse tempo aqui, o quanto é especial estarmos juntos. Na semana passada a gente começou um tema muito legal e que me empolga bastante, como nos tornarmos uma igreja irresistível. Então entenda, irresistível no sentido de uma igreja que atraia as pessoas, diferentemente de uma igreja que afasta pessoas. Então nós queremos ser uma igreja que atraia pessoas, que, como ali em Atos, a igreja primitiva contava com a simpatia do povo, né? E estava chamando a atenção das pessoas de alguma maneira. Nós queremos ser essa igreja, e estamos nesse tempo que começamos no domingo passado, estaremos fazendo essa pergunta, como nos tornarmos uma igreja irresistível, uma igreja que atrai. E na semana passada, nós começamos pensando dentro de uma dimensão, de uma esfera, que eu vou chamar de a extra-eclesial. Então pensa numa esfera extra-eclesial, ou seja, para fora da igreja. Tanto é que o nosso pontapé inicial nesse assunto, nós concluímos na semana passada que uma igreja irresistível é aquela que se organiza, ela se planeja, ela é voltada, ela é pensada para quem não é da igreja. Então é uma igreja que tem um olhar para fora, é uma igreja que tira barreiras, né? Refletimos ali em Atos capítulo 15, primeiro concílio da igreja em Jerusalém, quando Tiago toma a palavra e fala: não é necessário colocarmos barreiras para as pessoas que ainda não são cristãs. Naquele caso ali, para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então não é necessário colocarmos impedimentos, barreiras. Então, na verdade, nós precisamos tirar essas possíveis barreiras, porque somos uma igreja para quem não é da igreja. Então não tenha dúvida disso, né? Pensando nessa esfera extra-eclesial, nós somos uma igreja pensada para quem é de fora, para quem não é da igreja. Mas aí você pode ter alguma dúvida: então vocês vivem fora, fazendo coisas fora, então talvez não faça sentido esse tempo aqui juntos, porque ainda parecemos uma igreja. A gente se reúne, a gente tem esse tempo de encontro, de culto, né? Culto público, então somos muito parecidos com qualquer outra igreja. Mas sim, até nesse tempo aqui, que parece que é algo voltado para dentro, na verdade nós fazemos de tudo para que seja para fora. Dentro do nosso contexto brasileiro, evangélico brasileiro, dentro do nosso país, que é um país na sua maioria de pessoas cristãs, ou que vieram dessa tradição, dessa cultura, então é muito comum acontecerem missas, cultos, encontros religiosos. Então as pessoas estão acostumadas com isso. Então nós fazemos inclusive esse tempo aqui de uma maneira que alguém que venha de fora possa se sentir em casa, possa se sentir acolhido, acolhida. Nós então tiramos barreiras, nós não temos um linguajar evangélico, nós tentamos fazer uma recepção sem o evangeliquez, né? Ninguém recebe ali na porta a graça e a paz do nosso Senhor. Não, boa noite, seja bem-vindo, tem um cafezinho ali, tem água lá, fica à vontade, você está em casa. Aqui também, nesse momento, nós tiramos esse linguajar porque são barreiras. Eu falei na semana passada, inclusive eu não uso terno e gravata, né? Graças a Deus por isso, porque nós queremos de fato pensar e fazer tudo que a gente inclusive faz nesse tempo aqui para quem é de fora, tá? Então essa é a dimensão extra-eclesial. Então tudo que a gente faz é pensado assim. Agora, há uma vida dentro, há uma dimensão intra-eclesial, vou chamar assim. Há uma vida dentro da igreja e faz parte do que é ser igreja. Por mais que sejamos uma igreja voltada para quem é de fora, para quem não é da igreja, para quem inclusive não gosta de igreja, esse é o nosso
o nosso foco, nós somos voltados para essas pessoas, para levar as pessoas a um relacionamento permanente com Jesus, há uma vida dentro, há uma dimensão intraeclesial. Então alguma coisa acontece ou deve acontecer aqui dentro. Então a gente precisa pensar sobre isso. E hoje, pensando nisso, porque o que a gente faz aqui dentro, entre aspas, tá? Aqui dentro, também conta, também é testemunho, também pode atrair pessoas ou pode afastar pessoas. A maneira como nós vivemos aqui dentro, nessa dimensão, pode ser atraente ou pode causar repulsa nas pessoas. As pessoas podem olhar e falar, não, eu não quero, isso aí não é legal, viver daquele jeito eu não quero, a maneira como elas vivem naquele contexto de igreja não é legal, enfim. Então, como a gente vive aqui em comunidade, a maneira como a gente se comporta como comunidade, como família, cantamos aqui corpo e família. Eu já disse na semana passada que é uma música difícil de cantar e que ela pode conter mentiras, porque uma família sem qualquer falsidade, quando a gente afirma isso sobre nós, a gente pode estar mentindo e feio, mas a gente está olhando para essa música como uma oração, um clamor. Senhor, por favor, trabalha com a gente. Nós queremos ser uma família sem qualquer falsidade. Nós entendemos que é possível. Então, presta atenção comigo. Como a gente vive aqui, conta muito. Para também sermos ou não uma igreja irresistível. Não saiba que as pessoas também de fora estão olhando como a gente vive, entre aspas, aqui dentro. As pessoas de fora estão olhando como a gente é. A gente se diz família em Cristo, nós falamos que somos uma comunidade, que nós somos um grupo de pessoas que se reúne em Jesus, para Jesus, com Jesus, somos igreja, então as pessoas estão de olho na maneira como a gente se comporta aqui. Então, se nós queremos ser uma igreja irresistível, nós precisamos ser uma igreja que se cuida. Nós precisamos ser uma igreja que se cuida. E eu estou pensando nos termos lá de João, não é o nosso texto principal, mas você pode acessar ou abrir lá, em João 13:34, quando Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Uma igreja que se cuida é uma igreja que se ama. Então, quando eu falo que isso é parte importante da resposta, né? Como nos tornarmos uma igreja irresistível, nós precisamos ser uma igreja que se ama, uma igreja que se cuida. Até porque Jesus diz que essa é a grande marca da sua igreja, dos seus discípulos, que nós seremos conhecidos como discípulas dele, se nós nos amarmos, se nós nos cuidarmos. E aí eu convido você a abrir lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nesse sentido, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre igreja, então está registrado nas Escrituras, então a gente pode dizer como a Bíblia fala sobre a igreja, ou esse aspecto do cuidado, do amor. Paulo vai usar uma figura muito interessante, que está aqui em Romanos capítulo 12, a figura do corpo. Então a figura que Paulo usa é a figura do corpo. Uma igreja então que se cuida, uma igreja que se ama, é uma igreja que é corpo. Como o corpo humano, vários membros que estão conectados, ligados, e um depende do outro, uns dependem dos outros. Então somos vários membros que formam um só corpo. E olha que interessante o que ele diz nos versículo 4 e 5, dentro dessa figura da igreja como corpo. Ele vai dizer assim:
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo está dando aqui as características dessa igreja corpo. E eu afirmei aqui que uma igreja que se cuida, que se ama, é uma igreja corpo. E Paulo já nos dá duas características aqui dessa igreja corpo. Primeira, que é um corpo funcional. Os membros não exercem a mesma função, mas todos estão então sendo funcionais com funções diferentes. Então somos diferentes e temos funções diferentes que cooperam para o mesmo propósito. Então essa igreja, ela é um corpo funcional, mas não só isso. Essa igreja também vive a unidade na diversidade. Versículo 5 vai deixar isso muito bem claro. Somos muitos, mas formamos um corpo só. Somos muitos em um só corpo. Ou seja, somos diversos, há diversidade nessa igreja, não somos iguais, graças a Deus, gente. Eu fico imaginando eu viver uma igreja onde todo mundo fosse igual a mim, ia ser insuportável, não ia ser legal. Imaginou todo mundo parecido comigo ou parecido com você? Eu estou falando de mim agora, tá? Você é legal, mas eu sou chato. Se todo mundo fosse igual a mim, seria horrível. Então somos diferentes, há essa diversidade, essa pluralidade na igreja, mas também somos um só corpo. Então a unidade na diversidade, isso é muito maluco. Isso às vezes é difícil da gente entender, mas faz parte de quem nós somos em Cristo Jesus. Uma igreja que se cuida, uma igreja corpo, que funciona e que vive a unidade na diversidade. Mas ele não vai falar só das características, mas ele vai falar também no texto aqui dos cuidados então que essa igreja tem. Como ela se comporta para que ela possa se cuidar, para que ela possa se amar, para que ela possa viver esse cuidado então nessa dimensão intra-eclesial. De novo, é importante como a gente vive aqui, também deve ser um testemunho para o mundo, para a sociedade, para as pessoas de fora, a maneira como a gente vive aqui. E tendo isso em vista, Paulo vai então trazer alguns desses cuidados. Olha só o versículo 3, dá uma olhada comigo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um desses cuidados, um ponto de atenção nessa igreja que se cuida, é cultivar a humildade. É dar valor à humildade. Uma igreja que se ama é uma igreja humilde. E aqui não está falando de grana, de dinheiro, de poder aquisitivo. Lembra, a igreja é diversa. É plural, temos todas as pessoas de todas as classes sociais ou condições, mas mesmo assim se cultiva, tem uma atenção muito grande à humildade. Paulo está dizendo aqui, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Entenda quem você é no corpo, entenda a sua função e não pense que você é mais do que você de fato é. Então a humildade deve ser cultivada nesse contexto de corpo. Então um serve o outro, um busca a glória do outro, um busca o bem do outro. Estamos buscando o bem do nosso próximo e não o nosso próprio bem. Nos colocamos com humildade, a humildade é um cuidado importante. Mas não só isso, Paulo ainda vai dizer aqui, nós já lemos os versículos 4 e 5, que essa igreja também, ela entende e ela consegue conversar sobre a interdependência. Uns dependem dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, uma das grandes mentiras que nós temos ouvido na sociedade é que você não precisa de ninguém.
Essa é uma das grandes mentiras, e às vezes a gente escuta isso inclusive dentro das igrejas. Você não precisa de ninguém, você se basta. Né? Essa é uma mentira muito grande. E quando a gente fala de igreja corpo, uma igreja que se cuida, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do meu amigo, da minha amiga, que é corpo comigo em Cristo, mas é diferente de mim. Nós precisamos dessa convivência com pessoas diferentes. Nós dependemos dessa convivência com pessoas diferentes. Nós dependemos uns dos outros. A gente precisa um do outro, com certeza. Dá uma olhada agora no versículo 6. Olha só, vamos ler também esse texto. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, de falar da parte de Deus, use-o na proporção da sua fé. Paulo está citando um dom como exemplo, mas todos os dons devem ser usados na proporção da fé. Aquilo que você recebeu, você vai usar. O que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas é: tenham bom senso. Essa igreja que se ama e se cuida, consegue, além de conviver com as diferenças e dar valor nas diferenças, entendendo que precisamos uns dos outros, é uma igreja que tem bom senso na aplicação das funções. Uma igreja que consegue encaixar bem as pessoas dentro das funções. Não é sobre a hierarquia, não é sobre posição. Às vezes a gente percebe nas igrejas uma disputa, né, por lugares especiais na igreja. Sempre aquilo que aparece tem mais disputa, né? Então tem gente que às vezes quer cantar, quer tocar, mas não canta, não toca. Tem gente que quer falar alguma coisa para que todo mundo escute, mas não está preparado ou preparada para falar. Mas isso tudo é ilusório. São apenas funções. Tem tantas outras funções, até mais importantes na igreja, que não aparecem. Que acontecem nos bastidores e que sem essas funções nada acontece. E aí a gente precisa ter o bom senso para entender bem isso. Eu lembro muito bem da fala do Felipe da Mata, né, que é o líder aí dos maqueiros, do pessoal que antes lá no hotel montava e desmontava tudo todo domingo. Aí viemos para cá, agora é a galera que vem aos sábados limpar aqui. E uma fala que ele deu para certo grupo, dizendo o seguinte: olha, se vocês esperam reconhecimento nesse setor, vocês estão no setor errado. Porque aqui ninguém vai ver o que vocês estão fazendo, ou irão fazer. E ninguém também vai poder, né, sem ver, chegar e te dar, bater palmas, tocar no seu ombro e falar: nossa, como você limpou bem, como você lavou bem o banheiro. Não vai acontecer isso. Então saiba disso já de cara. Estamos aqui para servir. E quem faz isso não é menor do que quem fala. Eu vou abrir meu coração para vocês. Muitas vezes eu prefiro estar lá lavando o banheiro. Mas eu preciso entender a minha função e você também a sua. E a gente ter bom senso nisso aí. Isso também é cuidar uns dos outros. Quando a gente diz para alguém e fala: acho que esse setor não encaixou legal para você. Nós não estamos sendo maus. A gente está fazendo isso de maldade. A gente está querendo ter esse bom senso para que você também se satisfaça naquilo que você vai fazer. Dentro da sua função, eu dentro da minha, e a gente precisa ter esse bom senso. E outra coisa legal, dá uma olhada a partir do versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que Paulo está falando aqui? Essa igreja que se cuida é uma igreja movida pela excelência. Olha como uma coisa conversa com a outra, né? A gente vem, somos humildes, ou devemos ser humildes, buscando o bem do outro, precisamos uns dos outros, entendemos que a gente precisa caminhar junto, temos bom senso, né, na divisão das tarefas, em como a gente se organiza. E aí Paulo vai falar: olha, então vocês se organizaram
façam com excelência o que vocês têm para fazer. Busquem a excelência. Sejam movidos pela excelência. Se você vai servir em algo que talvez não apareça muito, porque todo mundo vai servir nas suas áreas, faça com excelência. Faça o melhor. Se você vai dar ânimo, faça da melhor maneira possível. Essa questão mais pastoral, o acompanhamento, aconselhamento, a exortação, o levantar a pessoa, o dar ânimo, faça assim. Se o seu dom é contribuir, você faz isso facilmente, não é que todos devemos ser generosos, mas se para você é fácil, exerça isso, faça com excelência, faça o melhor. Se você lidera, tenha zelo, faça com excelência, faça o melhor. Ou seja, precisamos buscar essa excelência. A excelência deve ser o nosso objetivo aqui, porque estamos servindo uns aos outros. E essa excelência também vai falar com a galera de fora. Esses são os cuidados, as áreas de cuidado que nós devemos ter numa igreja corpo, numa igreja que se ama, numa igreja que se cuida. Mas sabe o que é mais legal? Romanos capítulo 12, Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre isso também, depois você pode ler em casa. Então ele vai usar a mesma figura do corpo. Em Efésios 4, mas ele vai falar de algumas atuações e papéis. Então são 3 textos clássicos. E nesses 3 textos clássicos sobre essa igreja corpo, essa igreja que se ama e se cuida, Paulo, de alguma maneira, no final desse destrinchar dessas características e desses cuidados que essa igreja tem, ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar sobre o amor. Olha aqui Romanos 12, por exemplo, aí a gente chegou no versículo 9. Ele acaba de falar sobre isso, sobre a igreja corpo, e aí ele começa dizendo o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que interessante isso. E depois ele vai falar várias vezes e vai continuar no capítulo 13, falando ainda sobre esse amor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro, sem o amor de nada adianta, de nada vale. Se nós tentarmos ser essa igreja que se cuida, sem nos amarmos, por isso que eu já conectei lá no início, né? Essa é a marca de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Se nós tentarmos, nós não conseguiremos. Então, sem o amor, nada. Porque a igreja, ela é o que é, ela faz o que faz, alicerçada no amor. A igreja, ela é o que é e ela faz o que ela faz, alicerçada no amor. Se um grupo de pessoas que se diz igreja não se ama, o amor não é a base, aquele grupo de pessoas é um grupo de pessoas. Não é uma igreja. Porque o amor tem que ser a base. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala, destrincha sobre o corpo, como funciona e tudo, todas essas características e cuidados estão lá também. Então, o capítulo 12, ele está falando sobre isso. No final do capítulo 12, ele fala o seguinte: olha, legal, vocês entenderam? Uma igreja é corpo, uma igreja tem muitos dons. Interessante como a igreja se completa, como ela funciona. Então, vocês precisam buscar funcionar da melhor maneira, da maneira correta. Vocês precisam se cuidar, vocês precisam viver como família, como corpo, como membros diferentes que são no mesmo corpo, com o cabeça que é Jesus. Mas agora eu passo a falar para vocês de um assunto superior, de um caminho superior, de um caminho mais excelente. E aí vem Coríntios capítulo 13, que muitos conhecem, que é o famoso capítulo sobre o amor. Paulo, de novo, intencionalmente, deixando claro que uma igreja, ou a igreja de Jesus, ela está alicerçada no amor. E Coríntios capítulo 13 é muito radical,
Porque Coríntios 13 vai deixar claro que se a gente fizer um monte de coisa, inclusive se eu morrer, for queimado, dizendo que estou fazendo isso no nome de Jesus, pela igreja e tal, sem o amor, esse sacrifício de nada vale. Eu posso sair por Belém inteira, pregando o Evangelho, abrindo a Bíblia nas praças, falando. Paulo vai dizer que sem o amor isso é só barulho. Não alcança objetivo nenhum. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela está alicerçada no amor. A igreja de Jesus Cristo está alicerçada no amor de uns pelos outros, no cuidado mútuo. É assim que funciona. Porque se não for assim, não é uma igreja, é um grupo de pessoas. Então arrisco dizer que tem muitos grupos de pessoas por aí achando que são e não são, porque uma igreja ela é o que é e ela faz o que faz, alicerçada no amor, porque se não for assim, de nada vale, não tem sentido algum, é inútil. Olha o tamanho do desafio para nós, mas também olha o tamanho do privilégio de sermos igreja. Olha o que nós temos em nós, na nossa frente, do nosso lado, ao redor de nós, o tamanho do privilégio. É legal, tudo isso está muito legal. Mas aí eu quero, estudando esse texto, eu tive uma perspectiva diferente de 2 versículos, que eu conheço muito bem, sei de cor, talvez muitos de vocês saibam de cor, mas que talvez eu não estivesse conectando eles no contexto da maneira correta, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Porque olha só, quando eu vejo do que Paulo está falando no capítulo inteiro, eu não posso achar que ele começa esse parágrafo, esse trecho todo desconectado. Me parece, eu tenho a impressão que os versículos 1 e 2 do capítulo 12 da carta aos Romanos, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, aqui está o objetivo da igreja. Aqui está a parte do objetivo dessa comunidade, desse corpo, dessa igreja que se cuida. Então vocês se cuidam, vocês se amam, vocês devem se cuidar e se amar, porque se cuidando e se amando, vocês vão atingir esse objetivo, que é um objetivo coletivo. Mas nós estamos vivendo um individualismo tão grande, inclusive na igreja, na nossa ideia do que é culto, do que é adoração, do que é igreja. Tem gente hoje dizendo que é igreja sozinho, o que seria já um erro, né, de definição do que é igreja, porque não existe igreja sozinho ou sozinha. Não existe igreja em casa. Não tem como ser. Não tem como ser igreja você sentado em casa e não convivendo com uma comunidade local. Não tem, gente, desculpa, eu entendo, eu sei das frustrações, eu sei das dores, eu passo por essas dores também, já passei por muitas frustrações, já fiquei desanimado, já pensei em desistir diversas vezes, já fiquei desacreditado na igreja, muitas vezes como instituição, enfim, eu sei muito bem, mas nós temos que ser honestos, a gente tem que ser honesto biblicamente falando, não existe igreja sozinho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E não tem como chegar nesses objetivos que Paulo vai colocar sozinho ou sozinha. Porque o contexto todo é coletivo. Claro que começa talvez em nós, tem a ver com a nossa atitude também pessoal, individual, particular, mas que é movida pelo coletivo, atinge o coletivo, é atingida pelo coletivo. A gente precisa entender que igreja é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas em Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo. Ele é o cabeça desse corpo com vários membros. Vamos relembrar lá então, Romanos 12, 1 e 2? Olha só o que diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus
que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, coletivo, é como se ele dissesse, igreja, esse grupo de pessoas aí, vocês, irmãos e irmãs em Cristo, como se ofereçam como sacrifício vivo, e ele vai dizer, essa é a adoração de vocês, um dos objetivos de sermos corpo, de nos cuidarmos, de nos amarmos. Paulo vai dizer que é a adoração, e não é a adoração de um pelo outro. Nós nos amamos e, vivendo esse amor e esse cuidado mútuo, nós somos levados a adorar o Senhor. Somos levados ao culto racional, à adoração. Isso é coletivo. Paulo está dizendo aqui para um grupo de pessoas, olha que legal, vivam isso, busquem viver assim, se cuidem, se amam, e vocês vão atingir um objetivo importante para vocês vão poder juntos adorar o Senhor, cultuar o Senhor. E culto não é só o que está acontecendo hoje aqui à noite. Culto é a nossa vida. Hoje pela manhã eu pude tomar café com a Thaís, o Dani e o Derek. A gente foi para comer tapioquinha, mas acho que ninguém comeu tapioquinha no final, né? Foi cuscuz, foi pão com ovo. Gente, melhor que muita escola bíblica dominical. Deixa eu abrir meu coração, muito melhor. Muito melhor. Estarmos juntos, conversarmos, ouvirmos uns aos outros, nos cuidarmos, perguntarmos uns aos outros, como você está? Conta um pouquinho da sua semana, como foi? Quais são suas dores aí, o que tem rolado? Abrirmos o coração, irmos para casa com aqueles pedidos de oração, orando no caminho pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos amigos. Isso é culto, isso acontece no coletivo. Quando a gente se cuida, quando a gente se ama, nós desfrutamos da adoração ao Senhor. Nós somos levados à adoração ao Senhor. E o contrário também é verdade. Quando a gente não está junto, quando a gente não se cuida, a gente não se ama, pode perceber o que acontece na sua vida de adoração. Pode perceber o desânimo que toma conta do seu e do meu coração. A frieza, né, por assim dizer, né, nos tornamos frios para a adoração. É verdade também. Então Paulo diz, olha, desfrutem disso. Sejam um corpo, desfrutem desse objetivo. Mas ele continua dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Somos transformados. Juntos, nos cuidando, sendo corpo, somos transformados. Por isso Paulo vai dizer em Coríntios 12, né, que é o texto paralelo que a gente leu, ele diz assim, o ouvido não pode dizer para o olho, não preciso de você. A boca não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você. Paulo diz, olha, todo mundo precisa de todo mundo. Precisamos uns dos outros, somos diferentes e somos um só corpo. Nós precisamos, e quando a gente pega a figura do corpo, eu fico pensando no nosso corpo. Quando a gente machuca um membro do nosso corpo. Quando a gente, por esporte ou no trabalho, machuca um dedo, o pé, o quanto o corpo inteiro sofre. Paulo vai usar a mesma figura, quando um membro está machucado, todo mundo sofre. E a gente chora com os que choram. Mas quando um membro também atinge o objetivo, quando um membro então está feliz, nós nos alegramos com quem se alegra. E nesse processo de cuidado mútuo e de amor, nós somos transformados, a nossa mente vai sendo transformada, porque é no coletivo que isso acontece. É quando a gente está olhando para o outro, entendendo, o outro sou eu.
O outro é corpo como eu. O outro é um membro diferente, mas é igual a mim. Quando ele ou ela sofre, eu também sofro. A dor dela ou dele eu sinto também. Mas a alegria também. Quando um outro membro está alegre, aquilo toma o meu coração, enche o meu coração de alegria. Porque sou eu. Esse é o grande segredo disso tudo. O outro sou eu, não é? A gente está numa sociedade tão individualista que a gente começa a pensar que a gente cria o nosso próprio universo, o nosso próprio mundinho. E que a gente não depende, não precisa de ninguém. Tanto faz para mim como tanto fez o outro, mas isso é uma grande mentira. Porque o outro sou eu. E nesse processo nessa experiência coletiva, a nossa mente é transformada. Deus vai tirando de nós o egoísmo. Deus vai tirando de nós o orgulho. Cara, a igreja é um lugar que a gente é muito trabalhado, né? E eu falo lugar, a reunião de pessoas, não esse lugar. Esse lugar aqui não trabalha em nada em nós. Na verdade, esse lugar já trabalha, olha lá. Um gato caiu de lá, tá lá. Eu não sei o que o gato queria, encontrar Jesus, eu acho. Ele foi esse lugar, a galera se reúne, eu vou dar um pulo daqui, ver se eu encontro Jesus. Está vivo o gato. O gato era forte. Ele caiu lá, ficou um tempinho descansando aqui, saiu como se nada tivesse acontecido. Estou falando das pessoas, não do lugar. O lugar não faz nada com você. Por isso que a gente não pode ficar com a ideia de que só domingo. Só domingo. Só domingo é só o lugar. Claro que a gente encontra as pessoas aqui. Mas se em nossa cabeça está muito só domingo, a gente está pensando no ritual, no lugar. Se eu durante a semana não dou atenção e dou importância que eu preciso me encontrar com amigos e amigas da igreja, eu não estou entendendo o que é a igreja. E o quanto eu preciso. Sábado passado, que a gente assistiu o UFC lá em casa, eu chamei a galera para ir lá em casa, uma galera para assistir o UFC. No final eu dormi, eu não estava aguentando assistir mais. Mas só o lance da gente estar junto, eu dormi, não larguei a galera lá, dormi no tapete lá, né? Com quem aguentou. Mas o lance da gente estar junto, o quanto isso é importante. E eu posso dizer o quanto Deus trabalha na minha vida e me transforma quando eu estou com vocês. Às vezes em pequenos momentos, pequenas palavras, pequenas atitudes, Deus tem transformado a minha mente. E eu entendo aqui que não tomar a forma do mundo é nesse sentido que Paulo está dizendo. Porque a gente fica, as igrejas por aí ficam, né? Não tomar a forma do mundo. Não vamos escutar a música do mundo. Não, vamos escutar a música de Marte. Não vamos vestir roupa do mundo. Não, vamos vestir roupa de Vênus. Não é isso? Ai, a cultura do mundo. Ai, não sei o quê. Não podemos tomar a forma. Não, vamos ser uns esquisitões, umas esquisitonas andando por aí. Povo estranho andando por aí. É isso que a gente vai ser. Eu tive uma conversa com os coleguinhas do Rafa lá do tênis, onde ele faz aula. Tudo adolescente, 14, 15 anos, acho que mais velha lá tinha 17 anos, tem 17 anos. E aí, conversa vai, conversa vem, sobre tênis, não sei o quê. Aí a molecada lá perguntou para mim, mas o senhor, tio, o que o senhor faz da vida? Eu falei, agora vai ser interessante, né? Porque eles me veem lá, né? Enfim, nunca eles iriam imaginar que eu era pastor, nunca. Sempre a bermuda, conversando de tênis, aquela coisa. Eu sou um cara que estou ficando mais velho, mas acho que eu sou jovem ainda, entendeu? Então, aquela coisa toda, né? Jovial, não sei o que e tal. Aí eu falei, vocês vão ter que adivinhar. Adivinha o que eu faço. Ah, o senhor é médico? Eu falei, não sou médico. Ah, o senhor é advogado? Não, eu tenho cara de advogado, de médico, eu sou até. Ah, o senhor é não sei o quê. Aí uma falou assim, o senhor é dono de casa noturna? Eu falei, dono de casa noturna, gente? Eu tô com cara de tudo. Eu tô com cara até de dono de casa noturna. E ela ainda completou dizendo, não, porque é um negócio que eu acho que eu quero ter quando eu crescer, que deve dar muito dinheiro.
Aí eu falei para ela, mas eu tenho cara de dono de casa noturna? Aí ficou essa conversa, eu falei, mas e aí? Aí ela falou, mas o que o senhor faz, tio? Então, aí eu falei, eu sou pastor. Aí foi muito legal. Porque foi muito, tio, isso aí realmente a gente não esperava. Isso aí foi... Aí uma queria saber como era a igreja, mas o senhor é diferente, né? Como que é lá? É muito diferente. E aí eu fui explicando um pouquinho para ela como era a nossa comunidade, como eu sou como pastor e tudo mais. Então é interessante isso, né? Eu acho que Paulo não está falando sobre esses usos e costumes. Paulo não está falando desse jeitão gospel. Paulo está dizendo o seguinte, gente, sejam esse lugar de cuidado mútuo, de amor, sejam transformados pela coletividade, pelo cuidado, que isso de fato é contrário ao que as pessoas estão vivendo fora. Todo mundo está sendo levado a viver uma vida egoísta, egocêntrica, ou seja, centrada só nos seus próprios planos, sonhos e desejos. E quando a gente vive isso aqui, quando nós vivemos essa igreja corpo, nós passamos a desfrutar desse culto racional, desse culto que acontece na pluralidade, pessoas diferentes, com funções diferentes, cultuando o mesmo Deus, num só Espírito. Coríntios 12 vai falar sobre isso, em um só Espírito, aqui em um só corpo. Então isso é possível só em Jesus. E ainda sendo transformados, a nossa mente sendo transformada, isso acontece. E quando isso acontece, gente, isso atrai. Isso chama a atenção. Vivermos esse amor, esse cuidado vai chamar a atenção das pessoas. Espera-se de nós isso. Espera-se que a igreja seja assim. E as pessoas estão olhando para nós e tentando observar isso. E se elas observarem isso, eu não tenho dúvidas que isso vai mexer no coração das pessoas. Então eu quero dar dicas, né? Básicas. Mas o básico ele precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito para a nossa caminhada aí. Então, para ser bem prático, uma igreja que se cuida, ela tem como objetivo, um dos objetivos principais, os relacionamentos. Uma igreja que se cuida, ela dá ênfase muito mais aos relacionamentos do que às programações dos eventos. É sobre relacionamento. Não é sobre bater cartão. Bati o cartão essa semana lá na VID. Eu fui ao culto, eu fui no Projeto Casa. Não, é sobre relacionamento. E a gente podia pensar, né, junto com isso, é uma igreja que tem um foco no discipulado. Em caminharmos juntos, juntas, perto, bem próximos uns dos outros. A gente precisa caminhar próximo, a gente precisa abrir a nossa vida, a gente precisa permitir que as pessoas nos conheçam. É necessário você e eu nos abrirmos, permitirmos que as pessoas nos conheçam. Se para sermos uma igreja para fora a gente tira barreiras, para sermos uma igreja então que se cuida, que se ama, a gente precisa tirar as barreiras do nosso coração, para que as pessoas possam acessar a nossa alma, para que as pessoas possam acessar inclusive as nossas vulnerabilidades. A gente tem que parar de se proteger, de autoproteção. Eu sei, é difícil. Eu sei, a maioria de vocês aqui deve ter sido machucada, em algum momento na igreja, por pessoas da igreja. Eu sei, eu também fui e continuo sendo. Eu continuo provando do que é ser machucado, não aqui pela VID, graças a Deus, ninguém tá me machucando aqui, pelo contrário, as pessoas estão cuidando de mim aqui. Mas eu sei muito bem o que é ser machucado pela instituição igreja, eu sei muito bem o que é ser machucado em outros contextos também dentro da igreja, eu sei como é. E eu sei que isso leva a gente para um lugar de autodefesa, de autoproteção. A gente não quer se abrir, a gente não quer viver essa dimensão aqui intra-eclesial. Não queremos.
A gente quer muitas vezes bater cartão, a gente quer estar ali presente, se fazer presente, ver que as pessoas, saber que as pessoas nos notam ali, sabem que a gente está presente, mas a gente não quer abrir o coração. A gente tem medo. Mas não tem que ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos focar em relacionamentos. Vivemos numa sociedade cansada. Muitas atividades. Um ativismo muito louco. Belém já não é a Belém de 20 anos atrás. Belém é diferente hoje. Belém as coisas acontecem de maneira muito mais corrida do que acontecia antes. Talvez fomos tomados por algo que a gente não gostaria de ser. Lutamos contra. Todo mundo queria tirar aquela soneca depois do almoço, fechar o comércio, até as 3 horas da tarde. Mas aos poucos isso tem mudado. O ativismo está tomando conta, a gente não tem tempo para nada, a semana passa assim. Amanhã entra a segunda, você levanta, você ora, Senhor abençoa o dia, quando você vê já é sexta-feira. Passou e você falou, nossa vida, o que está acontecendo? Gente, eu não tenho tempo para nada mais. E aí você se sente cansado, cansada, e você vive só para isso, para o trabalho, para ir e voltar, e aí você começa a pensar, puxa vida, eu não estou investindo tempo naquilo que eu preciso de fato, ou naquilo que eu quero. Hoje a Thaís disse isso hoje pela manhã, na nossa conversa lá, e me marcou muito. A gente precisa se gastar, a gente precisa sofrer, inclusive, as dores de tomar essa decisão de eu vou estar junto, eu vou me relacionar, eu vou investir, porque é isso que eu preciso. As outras coisas têm tomado o meu tempo, mas eu preciso desse tempo. Isso é de fato importante para mim. E talvez seja o mais importante, ou tem que ser o mais importante para nós. Precisamos nos relacionar. Por que o Daniel vem toda vez aqui e fala do Projeto Casa? Porque ele quer que dê certo o Projeto Casa? Porque ele quer que seja um grande ministério na vida? Não. Por que a Thaís fala a mesma coisa? Por que outros falam a mesma coisa? Por quê? Não é porque para a gente, tendo gente lá, já está dando certo. A gente não tem meta de nada no Projeto Casa. Precisamos de quantas pessoas, daqui não sei quanto, tem tantas. Não. Nós queremos que as pessoas se relacionem. Então é importante para o relacionamento. Mas não só Projeto Casa. Na tua casa, na casa da outra pessoa, encontrar em algum lugar, tomar um café. No tempo que tem, falar, vamos passar um tempo junto? Hoje eu chamei os caras para depois do café, a gente ir lá no bosque, ninguém quis ir comigo. Por que o pessoal de Belém não gosta do bosque? É chato? Eu acho tão legal entrar lá, parece que tem um ar-condicionado natural. É maravilhoso. Mas aí a galera, não sei o que e tal, desconversaram. Aí eu fui sozinho lá e chorei. Tô brincando, não fui sozinho nem chorei. Eu não fui para casa. Mas cara, o Tinga, chama a galera para ir cedinho no Tinga, no tempo que tem. Vai conversando, caminhando, toma um café lá no final, se der, se não der, só o tempo ali junto já valeu a pena. A gente precisa se relacionar. Uma igreja que se cuida é uma igreja que dá valor aos relacionamentos, porque somos corpo e precisamos. A gente cantou, né? Que a gente precisa. A gente cantou corpo e família. Nessa parte de eu preciso de você, a gente tem que cantar um para o outro. Eu preciso de você, querido irmão, querida irmã. Eu preciso de você. Mas uma igreja que se cuida também é uma igreja que perde. E eu quero terminar com isso. Uma igreja que se cuida é uma igreja que está disposta a perder. Sabe que essa é uma das grandes mensagens do Evangelho, gente. O que nos move, o movimento da igreja, não é para ganhar alguma coisa. O movimento da igreja é para perder. Guarda isso. Guarda isso. Será que eu e você estamos dispostos a perder? Porque esse é o movimento da igreja. Esse bando de baboseira que falam por aí, e que as pessoas estão indo nas igrejas para ganhar alguma coisa, isso é besteira gospel. Essa não é a mensagem do Evangelho.
Não é a mensagem do Evangelho. Sabe que o Tim Keller, ele fala algo muito interessante no livro dele, A Cruz do Rei. Se você não leu, pode ler. Que é algo formidável, formidável. Vocês lembram da história de um homem rico? Algumas versões dizem um jovem rico, chegando até Jesus e querendo seguir Jesus. Vocês lembram dessa história? Chega um jovem rico, um homem rico, talvez ali na faixa dos 30 e poucos anos, perto da idade de Jesus, e fala para Jesus: mestre, o que eu faço para segui-lo, para fazer parte do reino? Aí Jesus fala para ele, né, já sabendo do coração dele, fala: cara, os mandamentos, obedece os mandamentos. Aí esse cara fala: mas eu obedeço, eu observo os mandamentos desde a minha infância, desde pequeno eu observo os mandamentos. Ah, legal. Então tem mais uma coisa que você pode fazer e faça. Vá, venda tudo que você tem, e aí você volta e me segue. Aí o texto diz, a narrativa diz que esse cara, ele voltou triste para casa porque ele era dono de muitas propriedades, muitos bens. Beleza, essa é a história que a gente conhece. O Tim Keller vai levantar uma bola aí, e ele vai falar o seguinte: essa não é a história de um jovem rico, essa é a história de dois jovens ricos. E a grande moral da história é qual jovem rico a gente quer seguir o exemplo. Peraí, dois jovens ricos? Aí ele vai falar o seguinte: pensa bem, 30 e poucos anos, naquele contexto, era uma pessoa jovem. Para mim ainda continua sendo jovem hoje. Eu estou com 42, então para mim 30 e poucos anos é jovem. É jovem. Aí ele fala o seguinte: quantos jovens ricos tinha naquela história? Porque Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, não é rico? É o mais rico do universo. Ah, tá. Então a história, na verdade, não é de um jovem rico, mas de dois jovens ricos conversando. Só que um volta para casa porque ele não quer perder seus bens, enquanto o outro está entregando tudo o que tem, perdendo tudo por amor à humanidade. A grande questão é: que jovem rico você quer seguir? Porque o movimento da igreja, não é para ganhar alguma coisa. O movimento da igreja é sempre para perder. Se você quer investir em relacionamentos, você vai perder. Você vai perder tempo de descanso. Você quer investir em relacionamentos na igreja, você vai perder inclusive dinheiro. Você vai perder muitas coisas. Muitas. Você vai perder noite de sono. Você começa a se envolver, tem problemas, situações, aquilo tira o teu sono. Aí você vai perder noites de sono. Mas esse é o movimento da igreja. E é nesse sentido que a gente precisa mostrar para a galera de fora. Falar: olha, aqui o negócio é diferente. Não é porque nós somos melhores que vocês, mas é porque Deus tem feito algo importante, interessante, maravilhoso aqui com a gente. Vejam o que Deus tem feito em nós que somos iguais a vocês. Olhem só o que Deus tem feito. Nós queremos, como vídeo, ser uma igreja irresistível? Não tenho dúvida que queremos. Então precisamos cuidar uns dos outros melhor. Precisamos nos amar mais. Nos amar mais. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque sua vida agora diante do Senhor. Ore aí com quem está perto de você. Pega uma pessoa próxima a você, ali baixinho, ore com ela, ore por ela, deixe ela orar por você. A igreja é coletiva, é um grupo de pessoas. É um lugar para a gente experimentar o mais profundo do relacionamento humano. E orar é parte importante também desse se relacionar. Então pega a pessoa agora próxima a você e ore por ela, ore com ela, deixe ela orar com você, por você. Faça isso agora.
precisar sair do seu lugar, saia. Vá até alguém que Deus colocar no teu coração. Dê um abraço, ore com essa pessoa. Se abra. Não tenha medo mais. O amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo, mas o amor nos dá a coragem necessária para caminharmos como igreja, a confiança de que um dia estaremos juntos, todos, todas, de uma vez por todas, desfrutando de novos céus e nova terra, na presença do nosso amigo, mestre, Senhor Jesus. Deixe o amor lançar fora o medo. Se deixe ser cuidado, cuidada. Se deixe ser amado, amada. Para que possamos, como Paulo diz no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então viva a igreja da maneira como temos que viver, o que você tem que viver, como corpo. E uma igreja corpo é uma igreja que se ama, que se cuida. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nós. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida e ainda fará. Obrigado por reunir tantos pecadores e pecadoras, Senhor, e fazer essa obra tão grandiosa e maravilhosa. Nós queremos ser testemunho, ó Pai, testemunhas de um Deus que ama, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que faz algo, enfim, inimaginável para nós, humanos e falhos que somos. E se o Senhor tem nos reunido nesse sentido, estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de adoração que podemos fazer juntos. Muito obrigado por esse tempo de transformação. Muito obrigado por sermos igreja do Senhor. Muito obrigado por sermos corpo, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ser a cabeça. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. No nome de Jesus.